Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Psicopedagoga. Eu sou Dani Medeiros, professora, psicopedagoga, pedagoga, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema muito interessante, que é: você tem vergonha de frequentar lugares públicos com a sua criança? Você fica constrangido? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, vem comigo. Eu vou começar esse papo de psicopedagoga contando um pouquinho da minha experiência enquanto professora. Como muitos já sabem, eu sou professora da rede pública e eu já trabalho há quase 25 anos dentro da rede. E durante esse tempo todo eu vim passando também por situações que, enquanto professora, no meu lugar de fala de professora, eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês. E deixar muito claro que, mesmo estando no lugar de fala de professora, eu tenho muito contato com mães, com familiares, que me relatam diariamente sobre as suas vivências. Então, eu vou começar com um exemplo que eu particularmente vivenciei, e nós vamos tocando um pouquinho dessa conversa em torno desse tema que é tão importante, tão relevante. Eu me lembro muito, assim, e não faz muito tempo, que a escola que eu trabalho, ela tem um passeio com as crianças, que é mais ou menos com a intenção de socialização, para que as crianças aprendam, principalmente as questões das habilidades sociais. Então, isso eu tô falando de crianças atípicas, crianças que geralmente estão dentro de algum transtorno, ou lá na minha escola, especificamente dentro do transtorno do espectro autista. Então, nós temos com esse passeio com uma intencionalidade muito grande de contemplar essas habilidades que são muito exigidas hoje e trazem qualidade de vida não só para a criança, mas para toda a sua família. E eu me lembro que, enquanto professora, eu trabalhava numa classe especial, que é uma classe com duas crianças TEA, mas que tem comorbidades, então tem um comprometimento um pouco maior, talvez até mesmo na questão da mobilidade, enfim, necessariamente não tem ali uma especificidade, né? Depende muito do ano e como aquelas crianças vêm para compor essa turma. E eu tinha esse passeio, durante esse passeio nós saímos com as crianças ali pelas redondezas da escola e nós vamos até o comércio local, nós vamos trazendo familiaridade para essas crianças em relação ao comércio. E no primeiro momento eu sempre achava que era muito mais para contemplar essas habilidades sociais das nossas crianças. Mas ao longo do tempo, passando o tempo, eu fui percebendo que quando nós saíamos da escola, havia na comunidade um estranhamento, porque geralmente quando a criança se desorganiza por algum motivo, até questões sensoriais, a criança manifesta ali alguns comportamentos que para a nossa sociedade não é muito comum. Então nós, eu digo nós porque era eu e uma outra colega, nós acabávamos tendo que fazer intervenções ali com as crianças, e eu percebia até mesmo uns olhares, pessoas, como a gente passeava ali na redondeza, então tinham prédios residenciais, e muitas vezes nós éramos até filmadas por pessoas nas janelas, as pessoas olhavam com um certo estranhamento e não compreendiam aquela situação. Então, vivenciando isso enquanto professora, nós fomos percebendo que muito mais do que a habilidade social para aquelas crianças, que também são bastante importantes, nós tínhamos também um compromisso com aquela comunidade, não só local, com a comunidade que estamos sim inseridos. Aquela história de que a criança tem seu mundo,
principalmente quando se referem à criança ou à pessoa que está dentro do espectro, isso é uma coisa, inclusive, considerada capacitista, porque nós estamos no mesmo mundo, não existe um mundo separado. Então, quando a gente pensa e parte dessa perspectiva, nós entendemos sim que ainda estamos com convenções muito cruéis em relação às diferenças. E não precisava ser uma crise, uma desorganização, bastavam que fossem as estereotipias, que são muito comuns dentro do transtorno. E era muito impactante como nós éramos olhadas, como nós éramos julgadas, mesmo no papel de professoras, nós já passávamos por aquele julgamento. Muitas vezes algumas pessoas ainda, ao passar perto, né, falavam, essa criança tá com um comportamento de falta de educação, né, ainda tentavam nomear aquele tipo de comportamento sem mesmo conhecer esse contexto, sem mesmo conhecer a criança. E nós entendíamos já naquela época e continuamos a entender que quando se frequenta, e isso não é um favor, isso é um direito garantido, né, pelas nossas leis máximas do ir e vir, quando se frequenta esses locais públicos, nós entendemos que ainda estamos muito longe de vivermos a tão sonhada inclusão. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que pensar que somos responsáveis também, porque, como eu havia dito no começo, quando nós pensávamos que era uma questão só para trabalharmos ali habilidades sociais, nós fomos, ao longo desses anos, percebendo uma sensibilização dessa comunidade inicialmente local e depois até um pouco mais distante. Então, aquela coisa de que a pessoa neurodivergente, ela pode estar em qualquer lugar, ela pode fazer o que ela quiser e pretender. Então, enquanto educadores, nós temos que ter essas questões muito claras, porque as famílias também relatam, as famílias, quando nós chamamos ali as famílias na escola, quando nós vamos conhecer as famílias relatam da dificuldade de saírem com seus filhos. Muitas mães, e aí eu vou usar a palavra mãe, mas que me referindo às famílias, referem-se à questão da vergonha, porque sempre que vão sair, vão a um restaurante, a um cinema, sempre debaixo de olhares de julgamentos, né? Então, nós precisamos entender que não é fácil. Eu já tive relatos de famílias que desejam algo que aparentemente parece simples, mas simplesmente sentar num restaurante e fazer sua refeição sem o julgamento, sem o olhar crítico das pessoas. E isso tem que ter um impacto para que as nossas ações enquanto educadores sejam, sim, em prol dessa, não só sensibilização, mas dessa conscientização que essa sociedade, de modo geral, precisa. E se você se identifica com o que eu estou falando hoje, eu tenho falado muito nos meus papos de psicopedagoga o quanto nós precisamos estar atentos em relação a tirar um aprendizado, a transformar uma dificuldade em oportunidade. Então, você já imaginou que essa sua história, que hoje você se identifica com essa minha fala, ela pode ajudar alguém? Vamos pensar um pouquinho, que não tão distante, mas um pouco mais tempos atrás, em relação às mulheres, as próprias questões ali de aglomerações, quando nós podíamos pensar que uma mulher poderia adentrar uma sala onde estivessem vários homens ali tomando uma decisão. Então, em nome dessas mudanças, dessas modificações que vieram ao longo do tempo, eu sei, não posso deixar de mencionar aqui a base de muita luta e, assim, nós não caminhamos muito, mas nós já caminhamos. Quando que nós poderíamos pensar? Então, foi com muita dor, e eu quero dizer para vocês que
Sendo professora, eu compartilho também dessa dor. Eu compartilho dessa dor que faz parte das famílias, das pessoas com deficiência. Eu compartilho através desses relatos que chegam, desses relatos que compõem a minha história, o meu legado dentro da educação, não só de familiares, não só de pessoas com deficiência, mas também de cuidadores, de pessoas que estão, de amigos, de companheiros e companheiras que estão ali envolvidos nesse contexto. Então, mas eu não posso dizer que nós temos sim que olhar essas dificuldades, detectar essa ineficiência do sistema e da própria sociedade e não desistirmos, porque, como eu tenho que sempre falar a respeito disso, não é um favor, é um direito. E aí agora nós vamos conversar um pouquinho sobre essa questão histórica. Eu vou trazer um pouquinho da história do como que foi, como é que as pessoas com deficiência, como principalmente o transtorno, o TEA, o transtorno do espectro autista, foi se moldando ali na nossa sociedade. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão histórica. Por causa da ousadia e coragem de muitas mulheres que já lutavam por seus direitos, esses direitos foram se consolidando. E a gente sabe que ainda precisam e estão ainda em construção, mas nós temos que entender que diante desses gestos de coragem, ousadia, as mulheres foram em busca de direitos essenciais, como a própria questão do voto, de se manifestarem em público. E não só isso, foram galgando um espaço de equidade, um espaço que elas poderiam se manifestar enquanto pessoas, enquanto seres de direitos. Então não é muito diferente essa questão. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós ainda sabemos de relatos que algumas famílias, por se sentirem constrangidas, se sentirem acuadas, permanecem nas suas casas, evitam questões sociais, evitam lugares públicos. E por mais que a gente traga a questão legal, esse constrangimento, essa sensação de não pertencer, ela traz um impacto muito grande diante da sociedade, porque da mesma forma que a pessoa com deficiência precisa aprender com a sociedade, o quanto essa sociedade precisa aprender com as pessoas com deficiência. Então é uma via de mão dupla, não existe só um lado se beneficiando. Então, ao falar dos transtornos, a gente tem ainda uma pseudo-ideia, a pseudo-ideia de que os transtornos são recentes. O que acontece é que, claro, a cada dia mais a ciência busca comprovações científicas, a cada dia uma nova informação, a cada dia um novo estudo, nós estamos avançando em termos de pesquisas. Mas há registro desde o século XIX que pessoas se apresentavam características que estão muito próximas ao transtorno do espectro autista. O que antes acontecia? Não existia o termo autismo não era empregado, mas essas questões eram relacionadas a questões místicas, eram relacionadas às questões religiosas, eram também confundidas ou mais próximas a registro, a diagnóstico de esquizofrenia. E quando se manifestavam, principalmente, tinha muito relato de casos em que a herança, às vezes, quando passava ali do pai para o filho, sempre o primeiro filho, e aí, na disputa de heranças, gostariam de comprovar a insanidade do sucessor, então, mas atribuíam muito ao termo esquizofrenia, e não a questão do autismo. Então, em 1943, quem aparece? O psiquiatra Leo Kanner. E ele ali registra na sua obra uma pesquisa que ele faz com 11 crianças, onde ele pode perceber um isolamento muito grande e também
a obsessão em preservar comportamentos de mesmice. Em 1944, o também psiquiatra Hans Asperger traz uma nova pesquisa atribuindo a ocorrência maior em meninos. Ele vai falar dessa conversação unilateral, dos movimentos desorganizados, da dificuldade em fazer os pares, e ele atribui também um termo de pequenos professores a essas pessoas que ele começa a observar e a estudar. Em 1952, a Associação Americana de Psiquiatria publica o primeiro manual diagnóstico de estatística de doenças mentais, o DSM-1. Esse manual ele vai trazer critérios para que os primeiros diagnósticos, para que surjam os diagnósticos dentro ali da classe que vai utilizar para fazer esses relatos, para atender as pessoas que trazem as características. Nos anos 50, acontece uma grande confusão, principalmente em relação à origem do autismo. Léo Kanner, numa teoria, ele traz que uma das origens do autismo pode ser o distanciamento de pais. E aí surge a tese da mãe geladeira. E que depois, essa teoria, ela é totalmente descredenciada. E o Léo Kanner ainda tenta se retratar, mas ele fica ali em meio a esse desconforto, e principalmente compreender que o autismo não tinha essa relação. E até hoje, muito se fala sobre isso, mas que foi uma tese que caiu por terra. Não tem essa relação com o distanciamento ou com a forma que a criança vai ser envolvida ali após o seu nascimento. Sem contar que essa tese do Léo Kanner, ela cai por terra também, principalmente porque observam que o autismo se manifesta em outros países, independente da condição sociocultural, socioeconômica das pessoas, independente de raça, de etnia. Então, o que reforça ainda mais que a questão da, entre aspas, mãe geladeira não tem evidência científica. 1965 é marcada pela grandiosa Temple Grandin, que, diagnosticada com síndrome de Asperger, ela cria uma máquina de abraços para contemplar as pessoas com autismo. Em 1978, o psiquiatra Michael Hutter, ele classifica o autismo como um transtorno do desenvolvimento cognitivo. E ele passa a ser um diferencial, um marco a partir dessa pesquisa, porque ele traz 4 critérios para se afirmar, para ter um diagnóstico de autismo. Ele fala da questão da comunicação, do desvio da interação social, ele fala dos momentos repetitivos, mas ele também atribui que essa condição ela pode ser diagnosticada ou detectada até antes dos 30 anos, o que depois a gente vai saber, com os estudos, nós sabemos muito das questões dos diagnósticos tardios. Então, mas de qualquer forma, a gente também não pode deixar de falar e relembrar que, por exemplo, essa nova pesquisa do Michael Hutter, ela também contradiz a do Léo Kanner, porque é uma condição em que a pessoa nasce e não que a pessoa se torna autista. Eu falei sobre esse marco que a pesquisa do Hutter vai trazer, porque em 1980 há uma revisão do DSM e a republicação do DSM-3, onde pela primeira vez vai entender que o autismo é uma condição. Só que ainda no DSM-3, ele vem com a nomenclatura de transtorno invasivo do desenvolvimento, porque ele atribui a questões mais amplas, ainda não há um delineamento, uma forma de se especificar esse transtorno, mas já se fala num termo mais apropriado para essa condição.
Logo em seguida, ali em 1981, a psiquiatra e mãe de criança atípica, Lorna Wing, ela vai trazer o autismo como espectro. Ela começa a trazer estudos e comprovações de que não há uma condição única, e sim um espectro. Então, ela passa a estudar e ela nomeia, inclusive, a síndrome de Asperger, referente ao Hans, que inicialmente começou seus estudos, porque ela percebe ali que já na apresentação podem surgir diferentes, eu vou colocar como modalidade, diferentes níveis de autismo. Então, ela vem falar sobre isso e também vem marcar uma era de muito mais estudos, um momento de muito mais concentração em estudar a respeito, principalmente porque ela era mãe também de uma criança atípica. Em 1988, sucesso de bilheteria, o filme Rayman chega comercialmente às telas e vem pela primeira vez trazer um personagem com o autismo. E o que acontece? Apesar de ser muito importante colaborar com a sensibilização da opinião pública, ele também contribui para que as pessoas também tenham um modelo errado, uma opinião muito equivocada sobre as pessoas que estão dentro do espectro, porque ele começa a associar o personagem a uma condição rara de ter habilidades altamente desenvolvidas, inclusive conhecida como um autista savante, trazendo ali a pseudo-ideia de que todos os autistas são gênios. Então, isso, apesar de trazer uma notoriedade em relação ao tema, ele também traz esse equívoco em relação às pessoas que estão dentro do espectro. E a síndrome de Asperger, ela vem para categorizar uma espécie de autismo leve, onde os seus indivíduos têm condições e demandam suportes mais leves de atendimento. 1998, a grande confusão que o cientista e médico Andrew Wakefield traz com a questão da associação, de associar as causas do autismo à vacina. E isso, até os dias atuais, trazem confusões em relação à origem do autismo. Mesmo sabendo, essa pesquisa, essa obra de Andrew, ela foi publicada numa revista, Lancet, e ela trouxe ali um momento de muita incerteza, que, se a gente for conversar hoje com algumas pessoas, ainda atribuem essa questão, que logo em 2014, esse médico, ele foi inclusive cassado o seu diploma. Ele não pode exercer mais a questão da medicina por ser totalmente desacreditada, uma pesquisa que não, sem nenhuma comprovação científica. Então, nós não podemos deixar de dizer o quanto isso impactou e ainda traz um impacto. Só que, ao mesmo tempo, precisamos afirmar que foi totalmente desacreditado. Então, se formos pesquisar, mesmo que sejam ali em pesquisas informais, já tem, inclusive, a própria revista Lancet, ela traz uma retratação em relação a esse fato publicado. 2007, a ONU institui que o dia 2 de abril passa a ser o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Cerca de muito mais do que 70 milhões de pessoas estão dentro do espectro. Então, esse dia passa a ser um dia de conscientização e de luta também, não só por direitos, mas de conhecimento um pouco maior e um pouco mais voltado para as causas e questões do transtorno do espectro autista. Aqui no Brasil, em 2018, esse dia também passa a compor o nosso calendário como o Dia Nacional da Conscientização do Autismo. Em 2012, uma lei muito importante é sancionada no Brasil,
a Lei Berenice Piana, que é a Lei 12.764/12, ela vai trazer uma política de proteção à pessoa com TEA. E essa lei, ela vai primar principalmente para a questão do acesso às terapias, à proteção em relação ao trabalho, o acesso e permanência, o acesso ao diagnóstico, a medicação e o tratamento também fornecido pelo Sistema Único, o SUS. Então, é um ato muito importante essa lei ser sancionada. E o DSM-5, ele também reafirma os 3 critérios, que é a dificuldade na interação social, a questão dificultada ou não da comunicação e também os comportamentos estereotipados e repetitivos. Em 2014, é realizado o maior estudo com pessoas dentro do espectro na Suécia. E eles começam a considerar também que algumas condições ambientais, elas podem estar relacionadas à origem do autismo. É claro que evidenciando ainda que a questão genética é a que tem maior comprovação científica. Então, cerca de 89% está atribuído à condição genética. É claro que não podemos deixar de falar em questões em estudo que são muito observadas, que são as questões relacionadas à questão intrauterina, que podem sim desenvolverem ali alguma relação. E aí a gente não pode deixar de citar o uso, por exemplo, de substâncias e também algumas dificuldades relacionadas ao parto. Mas reafirmando que a maior condição com maior comprovação científica é a questão genética. 2020 vem com a Lei Romeu-Mion, que entra em vigor, é a Lei 13.977/20, que vem trazer identificação da pessoa com autismo, a pessoa que está dentro do espectro autista. E essa identificação, ela por si só, ela é suficiente. A pessoa não precisa mais estar mostrando o seu laudo ou a sua condição, ficar andando ali. Basta essa identificação para que ela tenha ali os seus direitos assegurados. 2022, a CID-10 também passa por reformulação e entra em vigor a CID-11, que realmente afasta o transtorno global do desenvolvimento e agora vai dar classificações para o transtorno do espectro autista. Diante dessas todas, dessa linha do tempo que eu trago, dessa linha histórica que eu trago, nós percebemos que os estudos, eles permanecem constantes. Então, isso traz com que, pra gente, principalmente nós que estamos ali com a pessoa com deficiência, para que a gente entenda que a cada dia mais, quanto mais se estuda, mais se precisa saber a respeito, porque estamos caminhando, sim, para encontrarmos evidências, para termos comprovações científicas e para que possamos prestar atendimentos de excelência, de qualidade, cada vez mais dentro do que a sociedade almeja, porque nós ainda precisamos ter consciência de que ainda somos educados para os iguais e precisamos adequar as nossas questões emocionais, culturais, todos os aspectos para que a gente compreenda que as diferenças, elas não estão distantes, elas fazem parte do contexto. E não é favor, mais uma vez eu venho reafirmar, a inclusão não é uma questão de favor, é uma questão de direito. Falei aqui de várias leis que vêm com força, com muita força, ressaltar o direito das pessoas com deficiência. Então, eu preciso dizer que em tempos atuais, é inadmissível que as pessoas ainda com deficiência, as famílias das pessoas com deficiência ainda se sintam constrangidas em frequentarem lugares públicos. A sociedade que precisa se adequar a essa questão e entender de uma vez por todas que não é um privilégio, que é um direito, que inclusão não é privilégio, é direito. E como eu já falei e citei várias leis aqui, eles estão assegurados
E nós precisamos a cada dia mais nos adequarmos. O meio é deficiente. O meio, eu vou um pouco além, ele é ineficiente para atender as necessidades da pessoa com deficiência. Então, nós precisamos entender e também compreender e fazer parte dessa reflexão, conversar um pouco mais a respeito. E eu espero mesmo que essa nossa conversa tenha alcançado. E se você gostou do conteúdo, já se inscreve aqui no canal. Vamos fazer essa mensagem chegar a quem precisa dela. E eu te espero num próximo Papo de Psicopedagoga. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.